No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas bem interessantes para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do consumo do cuscuz para quem possui diagnóstico de diabetes tipo 2. Será que é uma opção interessante? Falaremos também a respeito da musculação. Será que o diabético consegue hipertrofiar, ou seja, ganhar um aumento de músculos? E também falaremos a respeito do leite de saquinho. Será que o diabético pode consumir leite sem maiores problemas? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1 ela é a seguinte: Edu, cuscuz para diabéticos tipo 2, pode? E a resposta é que o diabético tipo 2 até pode comer uma quantidade limitada de cuscuz, porém deve primeiro conseguir controlar a glicose. Não adianta nada se você tem uma glicada em 8, 9, 10 e continuar comendo cuscuz de forma desenfreada, pois o cuscuz é uma fonte de carboidrato sim. O flocão de milho, principalmente, que é o que mais é utilizado para poder fazer cuscuz, é uma fonte de carboidrato e que, se você exagerar nas quantidades, não seguir as dicas que eu vou te dar aqui nesse vídeo, vai acabar descontrolando ainda mais o seu tratamento, aumentando a sua glicada, aumentando a chance de aparecer complicações a médio e longo prazo, e isso eu tenho certeza que você não quer. Então, inicialmente eu vou colocar a tabela nutricional do cuscuz cozido para você entender se você pode comer ou não, as quantidades que você pode incluir. Inicialmente, nós podemos verificar que em 100 gramas de cuscuz já cozido, ou seja, ele já está hidratado, nós vamos ter 112 calorias, uma quantidade ok, aceitável em 100 gramas de cuscuz. Já em relação à presença de carboidratos, nós teremos 23,22 gramas de carboidratos em 100 gramas de cuscuz já cozido, ou seja, nós temos aí uma quantidade até aceitável de carboidrato, uma proporção aceitável. Em relação à presença de proteínas, 3,79 gramas, em relação à presença de gorduras, 0,16, uma quantidade aceitável, não é um alimento gorduroso. Porém, respondendo à pergunta, o diabético pode até consumir o cuscuz desde que não coma mais que 100 gramas de cuscuz numa refeição, e o principal, você não deve acrescentar outra fonte de carboidrato, uma farinha de mandioca ou um arroz branco. Se você fizer isso, você aumenta ainda mais a quantidade de carboidrato, vai prejudicar a sua glicose, vai aumentar a sua glicemia, e isso não é interessante para o diabético. Então, o diabético até pode comer o cuscuz desde que ele não coma mais que 100 gramas e também não deixe de adicionar alguma fonte de proteínas, como por exemplo, ovos ou uma carne desfiada, uma carne de boi, uma carne de porco, uma carne de sol, e assim, inclui também algum legume, alguma verdura, uma folha verde, aí você pode comer o cuscuz sem maiores problemas, controlando a quantidade. O que não se deve fazer é comer cuscuz várias vezes ao dia, de forma desenfreada, ou seja, você vai acabar prejudicando o seu controle. Então uma dica é, tipo, 100 gramas de cuscuz cozido, mais 2 ovos cozidos também, um pouquinho de frango desfiado, um pouquinho de legume, uma verdura, um tomate, por exemplo, um pouquinho de alface, e assim você monta um prato mais interessante, mais inteligente, e pode comer, por exemplo, numa refeição do jantar ou uma refeição do almoço, e a partir daí moldar melhor a sua alimentação de forma acertada e que não vai causar o aumento da sua glicemia. Mas um ponto muito importante é, não adianta nada você comer cuscuz com uma glicada em 8, 9, 10, pois o seu foco primário, o seu foco principal é diminuir esses valores de glicada. E se você continuar comendo cuscuz, arroz em excesso,
aveia em excesso, a farinha de mandioca, a farinha de milho e assim por diante, você está prejudicando o seu tratamento. Então, primeiro, faça a sua parte, reduza a sua glicada, reduza a sua glicemia, mantenha a sua glicada perto de 6, aí você pode se permitir adicionar alguma fonte de carboidrato como cuscuz cozido, pois eu sei que é um alimento amplamente consumido por diabéticos, principalmente os que me seguem aqui no YouTube. Então, utilize a inteligência, evite excessos e aí você pode incluir esse alimento na sua rotina, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, diabéticos não hipertrofiam? E a resposta é que sim, o diabético consegue fazer a hipertrofia, mas antes eu vou explicar o que é hipertrofiar um músculo. Praticantes de musculação que querem aumentar a quantidade de massa magra, elas também buscam hipertrofiar, que é aumentar o tamanho do seu músculo. Aumentar a quantidade de massa muscular magra é fundamental para poder conseguir alcançar um bom tratamento para o seu diagnóstico de diabetes. E pacientes que são diabéticos tipo 2 e que estão com a glicada alta podem não passar pelo processo de hipertrofia, ou seja, ganhar aquele volume maior de músculos. Porém, a prática de atividade física, como a musculação, é muito importante para pacientes que estão com a glicada alta. Então, mesmo que você não consiga hipertrofiar o seu músculo, você deve continuar praticando a musculação, pois a médio e longo prazo você tende a reduzir a sua glicada e, consequentemente, vai conseguir hipertrofiar o seu músculo, aumentar o seu músculo de tamanho, ter uma estética mais bonita, reduzir as quantidades de gordura corporal e assim por diante. Pacientes que já estão com uma glicada legal, que se alimentam bem, que fazem a musculação, conseguem hipertrofiar sem maiores problemas, aumentar a quantidade de massa muscular magra, aumentar o volume do músculo e assim por diante. Então, respondendo a pergunta, o diabético consegue sim hipertrofiar, a não ser que ele esteja com uma glicada muito alta, que não consegue ter uma alimentação equilibrada, e aí, nessa circunstância, infelizmente, a hipertrofia do músculo vai ser diminuída, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, diabético tipo 2 pode tomar leite de saquinho? Não gosto de leite de caixa. E a resposta é que sim, sem maiores problemas, a não ser que você tenha alguma intolerância à lactose. Consumir, por exemplo, 200 ml de leite ao dia não trará maiores problemas. Se você for intolerante à lactose, aí você deve priorizar por opções zero lactose, mas de resto, se você tem uma boa tolerância ao consumo de leite, você pode tomar tanto o leite de caixinha quanto o leite de saquinho. E claro, evitando excessos, consumindo, por exemplo, junto do seu café da manhã ou lanche rápido à tarde, você pode incluir sem maiores problemas. Edu, qual tipo de leite que eu posso tomar? Integral, desnatado, semi-desnatado? Essa diferenciação vai acabar acontecendo devido ao seu atual objetivo em relação ao seu peso corporal. Se você precisa perder peso, se está em um processo de emagrecimento, o ideal é que você prefira o leite desnatado ou semi-desnatado, pois eles são opções que possuem menor quantidade de gordura, que vai acabar diminuindo também a quantidade de calorias, e isso acaba sendo mais interessante para diabéticos que precisam emagrecer. Se você está com peso legal ou precisa até ganhar um pouquinho de peso corporal, você pode tomar também o leite integral sem maiores problemas. Aí, o tipo de leite vai definir de acordo com o seu objetivo. De resto, pode consumir sem maiores problemas, apenas evite excessos, e se você se sente mal ao tomar o leite, é sinal que você desenvolve alguma intolerância à lactose, e aí o ideal é evitar, realizar uma consulta com o médico, fazer uma avaliação, se for o caso, passar a tomar o leite com zero lactose, e você pode incluir sem maiores problemas, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto
uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal e assim a gente pode desenvolver um vídeo mais completo, mais detalhado e a sua dúvida possa ser sanada e com certeza a sua dúvida vai ser a dúvida de outras várias pessoas. Então não deixe de me seguir lá. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e o principal, não deixe de compartilhar os vídeos, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal, o canal continua crescendo, o canal continua jogando informações para cada vez mais pessoas e o nosso objetivo de ajudar os diabéticos acaba se cumprindo cada vez mais, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal para continuar aprendendo, evoluindo e assim se livrando de todas as amarras relacionadas à alimentação, ao tratamento e às informações sobre diabetes, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.